Bom dia a todos, graça e paz. Espero que todos tenham passado aí uma semana excelente e que hoje, que é o dia do Senhor, possamos também estar trabalhando a palavra do Senhor na continuidade do livro dos Salmos. E a todos que nos acompanham pelas mídias da igreja, é sempre bom lembrá-los de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam também ser alcançadas de alguma forma e de alguma maneira. Então, é nosso trabalho, é nosso dever fazer a nossa parte, enquanto que o Espírito Santo fará a parte dele. Amém? Hoje nós vamos estudar o segundo salmo, Está aí na projeção, o reinado do ungido e a rebelião das nações. Bem que se eu tivesse combinado com o diácono, é diácono não? Não? O meu irmão Demerval, não sairia tão bom quanto fosse. Justamente porque este salmo também vai tratar sobre sapiência, sobre sabedoria. O livro todo, na verdade, dos salmos são sapienciais. Então, de sabedoria, poemas, canções, para que o povo, quando eles estivessem sendo confrontados pelo próprio Deus Todo-Poderoso, obrigado, irmão, eles também pudessem aprender sobre o livro da lei. Então, nesta manhã, não será diferente para cada um de nós. Nós vamos ler o Salmo 2, eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, por gentileza, e logo após nós vamos explanar e aprender juntos sobre este salmo maravilhoso do Senhor. Salmo de número 2, faremos a leitura de modo responsivo, eu os ímpares e os irmãos os pares. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nesta manhã já adoramos o seu nome, oramos, aprendemos da tua palavra e agora, através desta leitura, precisamos do Senhor, amado Espírito Santo, para transmitir e receber esta verdade. Fala a cada um aqui de uma maneira muito especial e que nós saiamos daqui, ó Deus, alimentados por ela, pela tua verdade. Peço também por aqueles que estão nas salas, ó Deus, da EBD, aprendendo desde os menores até os maiores.
que este dia, que é o dia do Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, um dia abençoado. Sê com aqueles que não estão conosco, e onde eles estiverem, o Senhor os alcance e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós aprendemos um pouco sobre o Salmo 1, justamente para que pudéssemos entender a diferença entre justos e ímpios. O justo é aquela pessoa que vive alegre, que vive confiante, que vive bem, apesar de provações, adversidades, problemas, situações adversas das nossas vidas, as quais nós não temos condição de reger, porque tudo está na poderosa mão do Senhor. Amém? Os ímpios, pelo contrário, vivem de uma maneira qualquer, zombam da nossa fé, caçoam da nossa vida. Nossa, um dia bonito, gostoso. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com os irmãos presbíteros e alguns falaram assim: olha, pastor, aqui é calor o tempo todo. Ontem, a hora que eu estava me arrumando para sair de Itapeva e vir para cá, frio. Então eu venho de uma região muito fria. Os meus casacos de inverno eu acho que nem vou dar a cara aqui para vocês. E justamente para entendermos que o mundo é assim. Lugares são diferentes. Pessoas, culturas são diversas. E aqui, neste primeiro salmo que nós vimos na semana passada, o Senhor trabalhou justamente essa diversidade, essa diferença entre aquele que serve e faz para o Senhor e aquele que não tem conhecimento prévio do Senhor. Por isso são ímpios. Mas como todos nós sabemos, nós precisamos também colocar em prática que nós devemos tentar alcançar esses. Pastor, por que tentar alcançar? Porque quem vai de fato alcançar é o Espírito Santo. Nós temos o trabalho de caminhar 1 milha, 2 milhas, tantas milhas, trazendo para o nosso contexto brasileiro, tantos quilômetros forem necessários. Alguém já ouviu aquele dito popular que para você conhecer a pessoa você precisa comer 1 quilo de sal com ela? Comece a comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Comece a viver com esta pessoa as suas demandas, os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, que por muitas vezes pessoas de outras denominações são ensinadas de formas equivocadas. Pessoas que não têm um prévio conhecimento da palavra, e não estou querendo dizer que eu sou a melhor pessoa aqui dentro de vocês de conhecimento, porque se eu não estudar, se eu não buscar, eu não aprendo, e eu não consigo transmitir para vocês este tipo de conhecimento. Lembrando, vamos ver se aproveitar a deixa do Demerval, Conhecimento. Quem estava aqui na semana passada, eu falei um pouco qual o significado dele no original. Alguém lembra? O justo, a lei de Deus. Não, a palavra conhecimento. Alguém estava aqui, lembra do que eu citei? Um relacionamento conjugal. Homem e mulher, marido e esposa, relação íntima com o Senhor. O conhecer é isso. Nós precisamos conhecer a Deus o mesmo tanto que os casais se conhecem. Os namorados estão a conhecer, os noivos estão se preparando para ter um laço matrimonial. Então, justamente nisso, agora, partindo do capítulo 1 para o capítulo 2, nós vamos ver neste capítulo também uma continuidade, aonde o rei ungido, o reinado do ungido, através da figura de Davi, espelhando um futuro próximo, de quem mesmo? De Jesus Cristo. Este sim, o verdadeiro ungido de Deus. Porém,
na continuidade dos ímpios da semana passada, a rebelião das nações. Pessoas que eu e você falamos com amor, com carinho, que dedicamos a nossa vida às pessoas em mostrar a verdade, não a minha verdade, não a verdade da IPB de forma alguma, mas a verdade da palavra de Deus, que eu costumo dizer que a verdade da palavra de Deus, ela transforma, ela renova, ela liberta, ela muda toda e qualquer situação, todo e qualquer cenário. Quando esta pessoa entende que ela é pecadora. Ela precisa então se arrepender da sua velha natureza, deixar o seu velho eu e começar uma nova vida. Pastor, como eu posso fazer isso, sendo que nós vimos, um pouco da mensagem da semana passada, Nicodemos falando para o Senhor, como posso eu, já velho, voltar ao ventre materno? Como posso eu fazer algo, se já sou crescido, se já sou grande? É fácil para uma criança, é fácil para um recém-nascido, mas para nós que já somos adultos, é fácil ou é difícil? Num primeiro momento é difícil, mas num segundo momento se torna algo muito fácil. Por quê? Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou de fato e de verdade, e quem Jesus é, e o que Ele fez na minha vida, tudo muda. Por isso, nesta manhã, o livro, a literatura dos Salmos, este livro sagrado, ele vai mostrar que, além de sabedoria, ele possui situações muito específicas para que a gente possa crescer. Então, o livro todo, o livro dos Salmos, com 5 livros menores dentro daqueles que eu fiz lá naquela introdução, nós vamos ver que ele busca uma profunda experiência pessoal e prática com o Senhor. Todo o livro da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, se você parar para meditar, eu não sei quantos aqui já leram tantas vezes a Bíblia de capa a capa, mas quando você faz uma leitura anual da Bíblia, amém, glória a Deus, você vai fazer algo para o seu espírito. Mas quando você para em trechos específicos ou em livros específicos, você acaba aprendendo um pouco mais sobre aquilo que aquela parte que Deus colocou quer nos mostrar. Por isso, os Salmos nada mais é do que um guia específico de Deus para cada um de nós. Ou melhor dizendo, primeiro para o povo judeu e depois para todos nós que somos gentios e alcançados segundo, não o nosso mérito, mas segundo aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Amém? A história, então, de Israel está sendo moldada através do livro dos Salmos também. E aqui nós podemos ver que o povo está sendo sustentado através desse relacionamento de um para com o outro. Então, se levanta um líder, este líder vai até Deus, conversa com Deus, volta e traz para o povo o recado do Senhor. Nós vimos isso através da vida de Moisés, nós vimos isso através da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, do próprio rei Davi e de tantos outros homens e mulheres da palavra do Senhor, ok? Neste contexto histórico, cultural aqui, ou contexto judaico-cristão, que nós costumamos a falar, este salmo é um salmo real e messiânico. O que é isso, pastor? Só você lembrar, quando se fala de Messias ou messiânico, está remetendo a quem? A Jesus. Tudo que a palavra de Deus aponta para o Filho. Amém? Estão comigo? Sim ou não? Joia? Então tudo está remetendo ao Senhor Jesus. Por isso um livro ou um texto messiânico. E aqui nos Salmos,
nós vamos ver isso especificamente no Salmo 8, no Salmo 16, no 22, no 23, no 40 e assim por diante, tantos outros salmos se referindo ao Messias prometido. Ele foi escrito, e aqui é só um dado, né, de cunho específico, só para você aprender um pouco, quando os reis de Israel, né, eles eram ungidos para governar o seu povo com justiça e retidão, sob a orientação de Yahvé, sob a orientação de Deus. Este salmo, em específico, como eu disse, vai falar dessa rebelião das nações contra o próprio Deus e contra aquele que viria, o ungido do Senhor. Muitos estudiosos afirmam que este salmo é uma continuidade do salmo da semana passada, do salmo 1, justamente porque tem uma referência sobre a vinda de Jesus e as promessas que Yahvé fez para a aliança davídica. Recordando, Davi está apacentando o rebanho do seu pai, ok? De Jessé. Só que quando, né, o profeta chega na casa e pede para Jessé mostrar os seus filhos, ele mostra quem mesmo? Aqueles que eram fortes, aqueles que eram soldados, aqueles que na cabeça do pai seria o futuro rei de Israel. Porém, né, o profeta diz a Deus: Senhor, mas como eu vou saber quem é o ungido do Senhor? No momento certo eu vou falar a você. Passam-se todos os filhos, e quando ele vê o último filho vindo à sua presença e não ouve a voz do Deus Todo-Poderoso, ele confronta a Deus, fala: e aí? Acabou. Tem certeza que é aqui? Estou no lugar certo? Pergunte ao pai se não tem mais nenhum filho. Qual é a resposta? Eu tenho. Mas é um menino ainda, é um adolescente, está lá no campo. Manda chamar. Quando Davi começa a adentrar a casa do seu pai, automaticamente aquela luz espiritual, né, que a gente imagina, está adentrando junto com Davi. E o poderoso Deus fala: é este. Irmãos, o que eu quero falar com isso? Eu quero fazer uma analogia. Que eu e você, talvez, aos olhos de muitos dos nossos parentes e dos nossos irmãos e da sociedade aí fora, não somos nada. Mas quem nos vê e quem determina quem eu sou, não são vocês nem eu, mas é o próprio Deus. Amém? É assim. Então não mudou nada, continua acontecendo da mesma forma. O problema é que nós não praticamos isso com muita assiduidade. Nós temos medo de falar esta, este, aquele. A gente tem medo, porque não é cunho presbiteriano fazer isso. Vamos combinar isso? Não é cunho da igreja presbiteriana se mostrar dessa forma. Mas eu creio no agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Até porque foi o próprio Senhor Jesus que disse como mesmo? Eis que deixarei o Consolador. Então, se as pessoas lá fora falam que nós não temos o Espírito Santo, desculpa. O que nós fazemos com esse texto sagrado? Rasgamos fora? Então nós precisamos entender que nós temos sim o poder do Espírito Santo. Nós temos sim a direção do Espírito Santo, porque senão nós não estaríamos aqui. Eu vou buscar a palavra. Você veio e está recebendo. Eu creio nisso. Vocês não? Alguém aqui não crê que você está recebendo a palavra? Levanta a mão. Eu creio que se você saiu da sua casa hoje com a intenção de aprender numa escola dominical, você vai sair daqui com alguma coisa. Porque a palavra dele, não é minha palavra, ok? Então, não importa se numa aula, se num estudo bíblico, numa reunião de oração ou num culto da noite. Você vai sair
com a poderosa palavra do Senhor. Só que não é aquele, eis que te digo, assim diz o Senhor. Não. Então, quando você estiver aqui, eu vou te dar uma dica. Pega se você quiser. Esqueça um pouco da sua vida lá fora. Esqueça um pouco da sua conta, do seu compromisso da sua semana. Só esqueça um pouco. Eu tenho um amigo que ele sempre dizia assim, você está aqui no acampamento, você está aqui aprendendo, você está desfrutando. Mas deixa eu te alertar, quando você voltar, o seu problema vai estar lá naquele lugar do mesmo jeito. E é uma verdade. Então, se você está aqui, aproveite esse momento. Não fique preocupado com o que você vai fazer daqui a pouco. Mexer nas panelas, né? Daqui a pouco todo mundo vai mexer nas panelas. Não esquenta a cabeça. A hora que você chegar na sua casa, você mexe nas panelas. Você começa a aprender e colocar em prática a analogia que o Demerval acabou de citar. Formado em matemática, aplica-se na cozinha? Aplica-se aqui na escola dominical? Aplica-se em outro lugar? Não, cada um no seu segmento. Mas a palavra do Senhor é a única que se aplica em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em todas. Você aplica na culinária, na matemática, na ciência, na psicologia, na teologia, em qualquer lugar. É a única que você consegue colocar em todas as áreas. Dito isso, nós temos alguns pontos importantes, senão eu vou estourar o horário aqui, eu preciso disso. Vamos lá? Um primeiro bloco, a rebelião das nações é o tema. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos algumas coisas pontuais aqui do Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse enfurecem, meus irmãos, se você gosta de anotar ou até mesmo quer escrever aí na sua Bíblia, ele está dizendo uma reunião de condomínio. Alguém aqui já morou em apartamento? Reunião de condomínio é a pior coisa que tem. Por quê? Cada morador quer uma coisa. Cada morador tem a sua situação pessoal e ordem de fazer acontecer aquele prédio funcionar. Então eles se enfurecem, falam alto, gritam, esperneiam. Para quê? Para chamar atenção. É isso que esse texto está dizendo aqui. Eles estão reunidos, aglutinados, numa multidão enfurecidos. Por quê? Por conta daquilo que já foi falado na semana passada sobre ímpios e justos. E os povos, eles estão enfurecidos, essa multidão está se rebelando, né? Porque imaginam coisas vãs. E isso daqui, imaginar coisas vãs, você pode imaginar o que você quiser. Porque numa reunião de condomínio, a verdade é de cada morador, né? Eu quero que a minha verdade prevaleça, eu quero que a minha vontade se estabeleça aqui nesse prédio com 200 famílias. Que jeito? Por isso que o coitado do síndico, né, tem um trabalho muito difícil. E coloque essa figura do síndico naquele líder que estava liderando, desculpa a redundância, mas é isso mesmo, o líder que estava liderando aquele grupo de pessoas naquele momento, onde subia a ouvir a voz de Deus e descia a ouvir, para falar, melhor dizendo, para o povo que Deus falou. Diferente de uma reunião de condomínio, certo? Diferente de uma assembleia da igreja. Diferente. Mas o que nós precisamos entender é que hoje acontece uma rebelião global. Hoje as nações estão enfurecidas com os cristãos. Ainda tem igreja sendo perseguida. Ainda se tem pessoas de Deus sendo mortas. Aqui na Colômbia, eu li uma manchete semana passada, não sei se é fake news ou se é real, onde um pastor, a mulher e os filhos
foram mortos nas suas casas, dentro da sua casa, logo após fazer um culto de domingo. Eles estavam almoçando e algumas pessoas que não são tementes a Deus entraram naquela casa e fuzilaram todos. Eu não sei se isso é real, mas isso está acontecendo muito mais perto do que você imagina. Ah, isso só acontece no Oriente Médio. Ah, isso só acontece na China. Isso só acontece em tal lugar, Venezuela, onde os países são comunistas. Não. Isso está acontecendo aqui em Salto de Pirapora. Só que de uma maneira não aberta, mas uma maneira velada. Quando você chega e as pessoas não se sentem bem com a sua presença. Quando você vai em algum lugar e logo após você vê um burburinho se manifestando com a sua saída ou com a sua chegada. Você não precisa atravessar o Atlântico para viver isso. Você vive isso aqui, na sua região, na nossa cidade. As pessoas pensam que não, mas sim. Quando você descobre, ou quando as pessoas descobrem quem você é. O versículo 2 diz assim, os reis da terra se levantam. Quer dizer, esse se levantar que está escrito aí, se opõe. Quando alguém se opõe contra a sua opinião, não é tão bom quando você manifesta a sua opinião? Sim ou não? Não é gostoso? Não é gostoso quando você vem aqui para a igreja e conversa com algumas pessoas e coloca, puxa, eu tenho uma ideia, será que isso é legal? E você pode expor a sua ideia. Você pode colocar aqui no coral, na parte da música, na parte da junta diaconal, ou até mesmo na parte, a minha irmã não está aqui, mas o Wagner está, na superintendência da escola dominical para dinamizar mais do que ficar aquela coisa maçante. Já basta a nossa vida de segunda a sábado, né, meus irmãos? A chatice que nós temos que enfrentar nos nossos trabalhos, com os nossos familiares, com as nossas vidas lá fora. Mas dentro da igreja, do mesmo jeito? Não. Por isso você está aqui, para ser sal da terra e luz do mundo lá fora. Por isso você deve ser uma pessoa diferenciada, sem abrir a boca. Você já imaginou nisso? Como, pastor? Sua maneira de portar, sua maneira de agir, como você fala. Eu estava no mercado da minha cidade essa semana, e a minha cestinha estava abarrotada de produtos. E uma pessoa veio com um refrigerante. Pode ir? Hã? Pode ir. Você só tem esse? Sim, pode ir. Não tinha ninguém atrás dele. Eu ia demorar. Às vezes ele estava com mais pressa do que eu. Eu só cedi o lugar. Sabe o que ele falou? Você não é normal, né? Eu falei, não. Eu falei, mas por que você está falando assim? Ele falou, quem que dá a vez para o outro? Eu estou te dando a minha vez. E não falei que sou pastor, e não falei que sou crente, não falei. Mas a minha atitude mexeu com a cabeça dele, sim ou não? É só isso que você tem que fazer. É só isso que você precisa fazer como verdadeiro cristão e verdadeira cristã. Só. Parou aqui, eu tenho visto que vocês respeitam, né, às vezes, a faixa do pedestre. Né? Na minha cidade, se puder, passa por cima. Mas tem cidade que, se passar, a pessoa é multada. Pequenos gestos, pequenas coisas que fazem a diferença. E não que se transforma num levante, numa rebelião. Espera aí, gente. Ou a gente serve o mesmo Deus ou tem alguma coisa errada, ou comigo ou com vocês. É isso que a palavra está dizendo. Então os reis da terra, os poderosos da terra, olha só como é atual esse Salmo 2. Escrito há mais de 2000 anos e nós estamos em 2025. Os reis da terra estão se levantando. As nações estão se rebelando. Os poderes constituídos estão querendo entrar em conflito. E os príncipes conspiram, quer dizer, reis e príncipes. Quer dizer, manda quem pode, obedece quem tem.
É isso aí. Então eu mando e vocês fazem. Ó que legal. O pastor está no olho da rua semana que vem. Ou a gente trouxe um pastor ou a gente trouxe um ditador. É assim que funciona. Então, os príncipes conspiram contra... O que está escrito aí? Pode colocar na tela aí para mim de novo, por favor? É que aqui está tudo... Deixa eu ver se lá está diferente. É que aqui está tudo na letra maior, né? Mas na sua Bíblia, o Senhor não está em maiúsculo? Todas as letras na sua Bíblia? Você sabe o que quer dizer isso? Quem sabe? Alguém aqui? Pode falar, Wagner. Deus, o Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, né? Outra a dica do professor pastor, que no final do ano tem prova, viu, gente? No final do ano tem prova. Estou brincando, tá? Vai matar o pessoal do coração aí. Todas as vezes que você ler na palavra de Deus este nome, Senhor, todas as letras em maiúsculo, está dizendo sobre Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E aqui, o salmista está nos dizendo que os reis e os príncipes estão se rebelando, se amutinando, fazendo complô, conspiração, se levantando contra o Senhor, contra Yahvé. E além disso, o seu ungido. Mas vamos parar aqui um pouquinho? É por isso que eu gosto de fazer tudo expositivamente. Esse ungido já sabemos quem é ou não? Nós sabemos. Mas este povo sabe? Sim ou não? Pode responder, não vai pagar R$100 de multa não, fique tranquilo. Nós sabemos ou não sabemos? Nós sabemos. Mas o povo, para quem está sendo feito o salmo, sabe ou não? Sim e não. Por quê? Porque todos os profetas do Antigo Testamento estão pré-anunciando o quê? A vinda de Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias prometido. Por que sim e não, pastor? Porque quem é mais próximo da liderança, vamos falar assim de uma maneira entendível, da liderança cristã da época, sabe quem é ungido. Mas os novos que estão chegando, entenda os novos que chegam à igreja do Senhor também, precisam começar a entender essa nomenclatura que nós usamos. E isso torna a vida daqueles que estão chegando, daqueles que já estão vivendo, totalmente diferente. Porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar. E aqui está dizendo isso. O 3, senão eu vou demorar muito. Rompamos os seus laços, quer dizer, não tenha, como diz o primeiro salmo, que você está com ela aberta, não anda, não se detém e não se assenta. Só lembre disso. Então, por isso o contexto judaico-cristão está falando que o 1 e o 2, o Salmo 1 e o Salmo 2 têm relação. Porque aqui novamente nós vemos, rompamos os laços. Pare de andar, pare de se deter e pare de se assentar com pessoas que não te faz bem. Que não aumenta o seu relacionamento de vida com o Senhor. Que não faz com que você cresça 1 milímetro sequer na presença de Deus. E nós precisamos crescer, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que todos nós, quando nascemos de novo, somos como bebês recém-nascidos que precisam do leite espiritual. Mas tem alguém aqui que vive no leite até hoje? Se você vive, você tem que começar a comer comida pastosa. Aí depois você passa para o sólido. E depois, automaticamente, você começa a ensinar outros. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo, todos nós juntos. Apesar de eu estar falando e ensinando vocês, mas todos nós estamos aprendendo. Por quê? Eu precisei estudar para poder passar para você. Automaticamente, eu vejo isso por 2 ou até mais vezes.
Mas vocês que estão vendo agora, vocês vão aprender nem que seja uma única coisa de tudo isto que está sendo falado. Vamos para o momento 2, que é o ponto 2. Justamente nós vamos ver a resposta de Deus. E os versículos de 4 a 6, deixa eu só ver o horário aqui. De 4 a 6 vão falar justamente isso, mostram esses versículos, ou estes versículos nos mostram que Deus não está preocupado com as ameaças, com as aglutinações, com as conspirações, com as rebeliões. Não está preocupado, porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E o versículo 4 começa dizendo que Deus está rindo. Ri-se aquele que habita nos céus. Quem que habita nos céus? Eu, vocês? Não. Deus Pai e Deus Filho. Hoje, Deus Pai e Deus Filho. Naquela época, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos habitavam nos céus. Porque somente quando nós entramos no Novo Testamento é que o Senhor Jesus se fez homem, nascendo de uma mulher virgem, a escolhida, Maria, porém pecadora, como eu e você. Eu nunca ataquei uma santa de quase 2 metros de altura com uma marreta. Eu nunca falei para os meus parentes católicos que Maria não existe, que SIDA não existe, que isso não é. Não, nunca ataquei. Porque quem me capacita é o poderoso Espírito Santo. Então, com a minha forma de falar e com as palavras que o Espírito coloca na minha boca, entra no coração daquelas pessoas. E elas são alcançadas sem que eu tenha que atacar nada delas. Quando as escamas caem dos olhos, como aconteceu com Saulo de Tarso, quando há um encontro. Eu e você e eu precisamos ser essa ponte, meus irmãos. Nós não podemos criar muralhas, muros. Nós precisamos criar pontes. Nós sermos pontes para os ignorantes e falta de conhecimento daqueles que têm da palavra. Então o Senhor aqui, Deus está rindo. O Senhor está zombando deles. Por conta do seu poder. Por conta de quem Deus é. O curioso é que o homem pode achar que tem poder sobre Deus. Deus faz isso, Deus rola, Deus faz piruleta, Deus isso, Deus aquilo. Não. O homem pensa, mas isso não acontece. Agora, o contrário é verdadeiro. Marcelo, tchau. Marcelo isso, Marcelo aquilo. Deus fala para cada um de nós de maneira muito específica o que eu e você precisamos fazer. Então, este versículo 4 está dizendo justamente a reação do Senhor. No versículo 5, na sua ira, a seu tempo, e aqui nós delimitamos Cronos e Kairos. Esse é o tempo, Kairos, tempo de Deus, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Alguém lembra da história da Torre de Babel? Quem lembra da história da Torre de Babel? O que acontece literalmente na história da Torre de Babel? Confusão. Do quê? De línguas. Confusão de idiomas. Antes todos falavam o mesmo idioma, não, sim ou não? Aí desce o poder de Deus e cai sobre eles e cada um começa a falar em línguas e todo mundo acha que é o poder do Espírito Santo. Não, é o poder de Deus que confundiu as pessoas para ninguém mais se entender mutuamente. Mas qual foi a razão e a causa? Eles queriam tocar o céu. Ninguém consegue. Para que eu e você possamos tocar o céu, nós vamos ter que morrer, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu ainda estou pedindo pelo menos uns 20 anos para Deus aí, para eu continuar. Só 20. Eu falo há muito tempo para Deus, Senhor, até 70 anos. Estou com 5,2. Então aí tenho mais
um cadinho. Quem é mineiro aí? Eu tenho mais um cadinho para caminhar aqui nesta terra. Agora, não é porque você pede algo para Deus que Deus vai fazer para você. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Amém? Então, justamente aqui, no versículo 5, ele está falando que sem atacar ninguém. Eu quero que você grave isso no versículo 5. Marque aí na sua Bíblia ou no seu caderno. Sem atacar ninguém. Por quê, pastor? Porque você não precisa apontar o erro, você não precisa falar alto e você não precisa mostrar para ninguém o que ele está fazendo ou o que ela está fazendo. Isso é o Espírito Santo que faz. Eu já disse para vocês e vou repetir. Eu fiz somente uma entrega de um livro para minha irmã e para o meu cunhado. O resto foi o Espírito Santo que fez. Lógico, eles rasgaram aquele plástico, abriram o livro e começaram a ler. O Espírito Santo fez o resto. Então, talvez numa mensagem de WhatsApp que você passe pela manhã, inspirado pelo poderoso Espírito Santo de Deus, você mexa, você toca a vida de alguém. Um louvor, um hino do nosso inário que você envia para alguém, a pessoa é tocada por Deus. Qualquer coisa que você pense aí na sua cabeça, que Deus te deu como eu posso dizer, essa bênção de você poder pensar com a sua cabeça. Eu sempre venho falando pelas igrejas que eu passei, e não foram muitas, mas em todas que eu passei não seja como eu, não pregue como eu, não estude como eu, não faça como eu, mas faça como o Senhor faz. Porque cada um aqui Deus quer usar de uma maneira diferente. Quantos pastores já passaram aqui nessa história até que eu chegasse aqui? Você sabe. E cada um teve o seu jeito, que te chamou a atenção, que te prendeu a atenção, como muitos estão olhando aqui com um zoião desse tamanho para mim aí agora. Cada um é forjado de uma maneira. Cada um é feito de uma maneira. Mas todos têm o mesmo objetivo: levar o rebanho do Senhor até a presença do Deus Altíssimo. Essa é a nossa função. E que isso seja uma verdade. Vamos caminhar, senão eu vou estourar o tempo. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei. E esse rei aqui está sendo constituído sobre, ou melhor dizendo, sob a poderosa mão de Deus. Quer dizer, Deus com a sua poderosa mão está abençoando. Sabe aquela coisa que alguns crentes falam assim: cuidado com a mão do Senhor? Se Deus colocar a mão, cuidado. Já ouviram isso ou não? Alguns irmãos têm esse costume. A grande questão não é quando Deus põe a mão. A grande questão é quando Deus retira a mão. Deus não vai pôr a mão e vai pesar a mão sobre você. Não. Deus simplesmente vai guardar a sua mão, porque a sua poderosa mão já está sobre o seu povo. Mas quando Ele retira, é porque o povo está em desobediência, está caminhando fora do projeto original do Senhor. Então, Deus diz assim: sobre o meu santo monte Sião, Ele constituiu o rei. Esse rei aqui é sim o rei Davi, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, há uma ponte cristocêntrica que nós chamamos. E isso remete a quem? A Jesus. O verdadeiro rei de Israel. O verdadeiro rei das nações, o verdadeiro rei do mundo, da minha e da sua vida. Da vida de todos aqueles ainda que serão alcançados pelo poder do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos caminhar e entender a palavra de Deus. Então, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações da sua vida, e mesmo em meio a adversidades que você venha atravessando, o Senhor é com você. E eu e você precisamos crer que a vitória está
com o Senhor e não conosco, mas que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que fez tudo por nós, Cristo Jesus. Amém? Terceiro, nós vamos ver então do versículo 7 ao 9, ao 9, do 7º ao 9, o decreto do Senhor. E justamente no versículo 7, Deus mostra esse significado, reafirmando a filiação divina de Cristo e a promessa que Cristo herdou das nações. E ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. De novo, o Senhor em letra maiúscula, do Deus Todo-Poderoso. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos lembrar de quando Maria foi visitada pelo anjo. O que acontece? Não temas, você foi a escolhida. Está vindo dentro de você algo que foi plantado. Não teve relação humana, não teve relação carnal, porque José não tinha ainda, se deitado com Maria. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas isso poucas pessoas entendem, o propósito de ter sido dessa forma. As pessoas muitas vezes não aceitam isso. Tem algumas denominações que nem olham a pessoa de Jesus Cristo como a pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que não é assim. E que foi o Senhor que decretou, que projetou tudo isso. E essas palavras estão sendo aplicadas na ressurreição de Jesus, quando o apóstolo Paulo mostra no sermão lá em Antioquia, através do texto sagrado de Atos capítulo 13. Eu não sei se o pessoal aí pode pôr para mim aí, Atos 13, 33, por favor. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é só uma prova de que todos os textos estão coligados. Tem relação do Antigo com o Novo Testamento, mostrando sempre, indicando sempre o Senhor Jesus, o Messias prometido. Versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Senhor está dizendo aqui desta promessa da redenção, quando Jesus morre e compra com a sua morte todo aquele que for até a cruz. Por isso que aquela fala que todos serão salvos está equivocada. Por isso essa fala que você pode fazer o que você quiser, bonitão, bonitona, você já está salvo. Cuidado com essas falas. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo na internet, na televisão, ouvindo no rádio. Cuidado. Sempre faça como os bereanos faziam. Falavam e eles analisavam na palavra. Seja assim, continue com a sua Bíblia aberta, mesmo no dia do culto à noite. Muita gente pega a Bíblia e fecha. O reverendo Hernandes costuma dizer o seguinte: a pessoa lê o texto, mas ela viaja tanto na maionese que não dá para entender nada. Porque ela leu aquele texto e saiu do texto que virou pretexto e falou algo da sua cabeça. Por isso é sempre bom permanecer com a palavra, seja no seu smartphone, seja no livro sagrado, seja de que forma for, porque você vai aprender muito mais. Versículo 9 vai dizer o seguinte: o Senhor tem o poder para moldar as nações através da sua soberana vontade, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. No meu último ano de seminário, 2015, eu fui convidado a sair da minha igreja, que me enviou para o seminário, e foi convidado também naquele ano,
2014 para 2015, eu me desligo da igreja que me enviou para o seminário, e 2015 nós vamos então assumir uma igreja. Só que essa igreja, por motivos que não convém, ela se deteriorou. E eu inicio 2015 com aquela igreja por volta de 35 membros, lá em Itapeva. E eu estou no meu último ano, 4º ano do seminário, que é crucial para o seminarista, aonde precisa escrever a sua monografia, fazer a sua exegese, enfim, e estudar ainda as matérias que são propostas. E lá vai o Marcelo, então, com toda a sua humildade, né, com toda a sua vontade, pega aquela igreja destruída. E o trabalho é o seguinte: pastor, seminarista me chamando de pastor, pastor, nós precisamos reerguer a igreja. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da minha vontade, vai acontecer. Mas não depende nem de mim, mas só depende de Deus. E aí começa-se o trabalho em 2015, quando eu entrego a igreja no final do ano, a igreja está com 150 pessoas aproximadamente. Pessoas que nós resgatamos de volta, pessoas que chegaram, pessoas que saíram de outras e foram para lá, e o trabalho cresceu. Mas é o Marcelo? De forma alguma. Nem aqui vai acontecer dessa forma. Então todos nós precisamos trabalhar desta forma. Mas aonde o senhor quer chegar com esta fala? É que quando eu cheguei no início do ano, uma senhora da SAF, que por motivo de enfermidade não frequentava mais assiduamente a igreja, só de vez em quando, ela falou assim: você tem que liderar esse conselho com mão de ferro. Eu me assustei, irmãos. Um seminarista cuidar de presbíteros já antigos com mão de ferro. E aí nós somos confrontados com a palavra do Salmo 2: com vara de ferro as regerás. O ferro é pesado, sim ou não? Sim ou não? Imagine o pastor com o rebanho de ovelhas com um cajado de ferro. Ele mata a ovelha. A ovelha é frágil, a ovelha é míope, a ovelha não enxerga um palmo diante do nariz. Vai com o cajado e tá na cabeça. Matou a ovelha. Entendem onde eu quero chegar? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, lógico que em algumas situações você tem que ser firme. Posicionamento. Mas para você se posicionar, precisa conhecimento. Senão, eu e você vamos ser engolidos pela sociedade, por outras denominações, por pessoas que viajam na maionese e se colocam como líderes espirituais de uma igreja XYZ. Mas a gente que estuda diariamente a palavra, a gente é confrontado também diariamente. Porém, nós precisamos entender o segundo ponto desse versículo 9. Quando lá em Jeremias, alguém desce à casa do oleiro, e o vaso com uma trinca não serve para nada. Ele tem que ser refeito. E nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo muito abertamente: se você está com uma fissura, se você está com alguma trinca, você precisa ser refeito. Mas não pelas mãos humanas, pelas mãos de Deus. Se você quer algo para este ano 2025, que praticamente já está terminando janeiro, que loucura isso, né? Parece que eu cheguei agora, ontem, mas já estamos indo para a última semana quase do mês. Você precisa falar: Senhor, eu preciso ser quebrado, eu preciso ser regido corretamente, para que as coisas funcionem. E aí, esse cetro e essas mãos poderosas vão nos moldar, não pela minha vontade, mas pela vontade do soberano Deus. Amém? Último ponto, agora vamos finalizar aqui. Jesus, tenho 7 minutos aqui. Não está dando 1 hora mais não, viu, Grazi?
Eu vou confessar algo para vocês aqui. Quando ela me passou bem cedinho, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui? E olha como que Deus faz, né? Agora vai faltar tempo para a honra e glória de Deus. Do 10 ao 12, o versículo 10 especificamente vai falar assim, agora pois, ó reis, e aqui estamos falando de ímpios, porque olhe como que está a palavra, no minúsculo, no diminutivo. Sede prudentes. Alguém sabe me dizer significado de prudência? Prudência. Hã? Cuidado. Mais alguém? Observador, observar. Prudência tem a ver com o que o Demerval falou no início? O que o Demerval falou no início, pastor? Sabedoria. Não tem a ver? Tem relação. Então, quando a palavra do Senhor nos fala isso, agora, pois, ó reis, sede prudentes, tenha cuidado, observe, né? Seja sábio. Por quê? Deixai-vos advertir, juízes da terra. Meus irmãos, a nossa guerra não é um contra o outro. Amém? Quem entende isso, levanta a mão. A nossa guerra é contra principados e potestades do ar. Por quê? Porque há uma guerra espiritual sendo travada agora que a gente não imagina entre o bem e o mal. Que quer tirar a sua atenção para as coisas que você quer fazer lá fora, agora. Das coisas que você quer fazer daqui a pouco. Por isso, essa guerra. Por isso, essa batalha constante da nossa vida, da nossa carne com o nosso espírito. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser engolidos. Versículo 11. Leia bem alto a primeira palavra que está escrito aí. Servir. Servir é você tem que fazer para o outro. Serve, serviço, serve ao Senhor com temor, com respeito, com honra, com sabedoria, com prudência, com cuidado. E alegre-se. Não é ficar com a cara amarrada, parece que chupou 12 limões agora. Não. Alegre-se nele. Nele quem? No Senhor. Com tremor. É diferente. Temor e tremor. Por quê? O versículo 11 está nos dizendo, né, que esses reis da terra, todos os reis, todas as nações, todas as lideranças, todos os líderes devem servir ao Senhor. E isso vai acontecer, meus irmãos, em um dia, em um momento da história. O Senhor vai enviar Jesus Cristo para resgatar a noiva, a igreja do Senhor. E eu e você, mais eu do que você, mas todos nós devemos estar preparados, mas os líderes serão os mais cobrados. Por que você não cuidou da minha noiva? Por que você não cuidou da minha igreja? O problema é que muitos pastores estão achando que todos vocês é dele. A Igreja Presbiteriana Central de Salto de Pirapora não é do pastor Marcelo. Não é do conselho, não é da primeira família que abriu esse trabalho, de jeito nenhum. A Igreja Presbiteriana de Salto de Pirapora, guarde isso, é e sempre será, e sempre foi, do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que isso seja e sirva de lição. E para fechar, o versículo 12 diz assim, beijai o filho. E olha que o filho está em letra, começa pelo menos com a letra maiúscula. Para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, o furor. Bem-aventurados, felizes, mais que felizes, abençoados, todos os que nele, no Senhor, se refugiam. Esta expressão de beijar o filho, anote aí, é uma expressão de submissão, de adoração, de autoridade e reconhecimento. É isso que o original está nos dizendo.
lá no hebraico e no aramaico. E este momento, meus irmãos, é de quebra de orgulho, é de quebra de arrogância, é de quebra de altivez. Sabe o nariz empinado que alguns conhecem aí? Nossa, aquela pessoa é metida, é nariz empinado, é não sei o quê. Quebra-se o orgulho, quebra-se a altivez, quando você sabe quem você está servindo ao Senhor. Justamente esses caminhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos caminhos. E eu e você precisamos aprender isso. E assim, para vivermos em paz, nós precisamos entender que no Senhor nós somos mais que vencedores. Eu quero encerrar aqui com uma frase de Martim Lutero que diz o seguinte sobre o Salmo 2. A verdadeira adoração a Deus é beijar o Filho, ou seja, adorá-lo de forma que você não contempla nada no céu e na terra à parte dele, e não crê em nada mais do que ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, se alguma coisa anda te perturbando, anda te tirando a paz, anda te distraindo no seu dia a dia, na sua vida secular lá fora, ou até mesmo na sua vida congregacional, mantenha-se firme nos olhos do Senhor. Porque o que o diabo quer é justamente isso, tirar a nossa atenção. Ele não precisa daquela porta escancarada, não. Ele só precisa de uma fissura, de uma trinca. E através dessa fissura, dessa trinca, ele entra, arrebenta e faz o pior na nossa vida. Por isso, nesta manhã, que você possa continuar abençoado e abençoada em nome de Jesus. E que, com o passar dos dias, você possa crescer mais e mais em estatura e graça. E que a sua fé cresça de uma maneira assim que você nem acredita que você poderia crescer no nome de Jesus. Amém? Antes de passar para a Grazi, alguma pergunta, alguma colocação? Então, acho que ficou um pouco vago a parte que o irmão falou da salvação, para a gente tomar cuidado. Em que sentido? É achar que já está salvo. O que as pessoas lá fora falam é que o que você fizer, você está salvo. E que a analogia de que todos serão salvos, essa é a diferença. Nós cremos pela fé que quando nós fomos ao Senhor Jesus, nós sim fomos salvos porque Ele pagou o preço. Então, muitas pessoas estão sendo ensinadas que você não precisa só crer, é você. O que você faz te dá a salvação. E isso a gente anula o que Cristo fez na cruz. Então, toda salvação não é mérito meu ou seu, não é mérito nosso, mas é mérito do Senhor. Por isso a salvação, talvez na hora de explicar, ficou assim na sua cabeça meio vago. Mas o que eu quis dizer é, a salvação é por aquilo que Cristo fez para mim e para você e para todos aqueles que o buscarem de coração, entendendo, sou pecador, me arrependo e preciso do Senhor. Garantida. Você não está buscando, nós estamos buscando a santificação diariamente, mas a salvação já está na sua vida por aquilo que você entendeu, o que Cristo fez na sua vida e na minha vida. Amém? Mais alguma pergunta, alguma questão? Eu quero entender que não. Então, amém. Feche seus olhos, quero orar antes de passar para a Grazi. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, o privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã de mais uma vez aprendermos um pouco da Tua Palavra. Sabemos que tudo, ó Pai, é impossível, mas degrau a degrau, dia a dia, nós vamos crescer e vamos ter a possibilidade de juntos chegarmos até o dia final. Nos ajuda, Senhor, e continua com o Teu rebanho, com a Tua igreja, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.